Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Ivanildo JN com mais uma aula de ciências para vocês. Essa aula está sendo direcionada para os nossos alunos da Secretaria Municipal de Educação, da Rede Municipal de Educação de Pesqueira. Os alunos que estão no 8º ano na nossa rede de educação. Nós vamos trabalhar no conteúdo da aula de hoje um assunto que é muito importante para você no dia a dia. Principalmente para o nosso aluno, mas também para todas as outras pessoas que estão em idade ativa sexualmente. Nós vamos trabalhar hoje os métodos contraceptivos, ou seja, os métodos de contracepção para que não tenha uma gravidez indesejada ou uma gravidez não planejada. Então é esse conteúdo que o professor Ivanildo JN vai desenvolver com vocês na aula de hoje. Vamos para a abertura da nossa tela? Aí na abertura da tela você já pode observar algumas imagens. Aí você está vendo uma mulher ou uma menina com uma pílula, segurando uma pílula, outra com uma cartela, outra com uma camisinha feminina. No centro, a camisinha masculina. Na outra parte, mais à direita, a gente está vendo aí uma médica, né, uma ginecologista, mostrando o método de laqueadura. Mais abaixo, uma menina está mostrando a tabelinha, o método tabelinha. E mais no centro também, outro processo também, que é a vasectomia, geralmente praticada pelos homens que não desejam mais ter filhos ou gerar filhos. Nós vamos, na aula de hoje, observar os principais métodos contraceptivos. Você vai poder observar que existem vários, mas o professor Ivanildo JN vai abordar para você, aluno da Rede Municipal de Ensino de Pesqueira. Nós vamos abordar nessa aula de ciência os principais. Vamos lá? Vamos ver qual é o nosso primeiro método que surge aí. Primeiro, um conceito que a gente trabalha sobre os anticoncepcionais. E aí, o método de contracepção. A prevenção da gestação não planejada é fundamental, principalmente para adolescentes e adultos jovens sexualmente ativos, que deve ser orientado precocemente. Uma vez que a idade para início das relações sexuais, e você que está me escutando sabe disso, está diminuindo cada vez mais. Ou seja, cada vez mais, né, as pessoas, os adolescentes estão ingressando ou começando na sua vida sexual. E isso pode, se você não tiver orientação, gerar algum desconforto ou algum transtorno na tua vida. Com isso, a gente vê aumentando o número cada vez mais de adolescentes grávidas. Então, vamos conhecer para que a gente não possa passar por isso. Vamos lá? Primeiro método que eu trago para vocês é esse método aí que eu vou mostrar para vocês. O método da pílula do anticoncepcional chamado de pílula, certo? A pílula que as pessoas utilizam. Normalmente, nós temos a pílula normal, né, que as pessoas tomam, né, aquela cartelinha, no caso eu estou dizendo as pessoas, no caso a mulher, tem a cartela da pílula, que geralmente é uma cartela com 21 dias para ser utilizada, certo? E as pessoas tomam. Nós vamos ver nessa aula também como ocorre o processo dessa pílula, como é que ela age no organismo, a eficiência dela. E depois dessa pílula surgiu outra pílula também, chamada a pílula pós-coito, ou pílula do dia seguinte. Essa pílula do dia seguinte é uma anticoncepção de emergência. É um uso alternativo de contracepção hormonal, né? Normalmente ela deve ser tomada antes de 72 horas após o coito, evitando-se a gestação após uma relação sexual desprotegida, ou seja, que não foi utilizado o preservativo.
Então houve aquela relação, não houve o preservativo, de repente a mulher estava no seu período fértil, né, no período que ela poderia engravidar, e de repente ela não tem, né, não usou o preservativo, então ela não tem a certeza que vai engravidar ou não. Então, para ela se proteger e não engravidar de forma indesejada, então ela toma essa pílula do dia seguinte, que no mercado nós temos várias marcas dessa pílula, certo? É importante esclarecer, certo? Que essas pílulas não são de aborto, certo? Não causam aborto, nem ajuda se a mulher já estiver grávida. Se já estiver grávida, a pílula não vai adiantar. Ela pode ajudar somente a prevenir a gravidez, né? E com isso, essa medida tem causado vários efeitos colaterais e não deve ser usado de forma regularmente, certo? Ela só é utilizada de forma emergencial, certo? Vamos continuar com nossa aula. Então, outra forma também de contraceptivos são as injetáveis, ou seja, a injeção. Então, o injetável é uma injeção à base de hormônio também, como a pílula normal e também a pílula do dia seguinte, certo? É um método muito eficaz. Alguns injetáveis são usados com aplicações mensais e outros até trimestrais, né? Outro com mais tempo pode ser utilizado. É a injeção hormonal. Qual é a vantagem? A vantagem é que ela é altamente eficiente. Nós temos uma eficácia aí de 99,7%, certo? Você só precisa utilizar muitas vezes 4 vezes ao ano. E o seu ciclo menstrual praticamente desaparece. Sem sangue, sem cólicas, sem tensão pré-menstrual, a chamada TPM. Quais são as desvantagens desse método contraceptivo? As desvantagens é que o aumento de peso é comum, mas se você praticar esporte, não deve ser um problema quando utilizar essa medicação injetável. Para engravidar, pode levar até 1 ano após a última injeção que você tomar. Mas fique bem atento, esse método não protege contra doenças sexualmente transmissíveis. Tal qual a pílula também normal não protege contra as DSTs, doenças sexualmente transmissíveis. Só evita que você tenha uma gravidez indesejada. Vamos para mais outro método, o método chamado de tabelinha, né? A tabelinha é muito conhecida. É conhecida também como método calendário, pois a mulher, de acordo com o histórico de sua menstruação, identifica o seu período fértil por ele. O que são dias férteis? É o período em que há probabilidade de a mulher engravidar. Esses dias normalmente são do 10º dia, contando da gravidez, ao 18º dia, certo? Contando do primeiro dia em que iniciou o ciclo menstrual, então, do 10º dia ao 18º dia é o período fértil da mulher. É o período para que as mulheres que desejam engravidar mantenham relações sexuais nesse período, certo? E quais são os dias não férteis? É o período em que há uma baixa probabilidade de ocorrer a fecundação. Normalmente vai do 1º dia da menstruação até o 9º dia e do 19º dia até o 28º dia. Nesse período não há risco de gravidez, ou seja, a probabilidade é bastante baixa. Então, algumas pessoas que não querem tomar anticoncepcional, a pílula, a injeção, utiliza esse método de tabelinha. Existem algumas desvantagens? Existe. Lá na frente a gente vai ver algumas desvantagens que esse método acaba provocando, certo? Vamos para mais uma tela. Aí eu trago para vocês novamente a imagem da tabelinha, para vocês poderem visualizar. E aquilo que eu falava, dias não férteis, aí do dia 1º até o dia 9, dias férteis do dia 10 até o dia 18, e aí no dia 19 já começam os dias novamente não férteis,
né, que vai do dia 19 até o dia 28 ou até o dia 30, dependendo do ciclo menstrual. Nós temos ciclo menstrual pequeno, nós temos médio e temos alto. Então, nós temos ciclo com 26 dias, com 24 dias, com 28, com 30, com 32. Existe variação nesse período, mas aí é só contar no calendário, contando do primeiro dia, e aí você vai fazer sua tabelinha de forma muito tranquila para evitar a gravidez. E um método mais utilizado e um dos mais eficientes, por conta de que não só evita a gravidez indesejada, mas também evita as DSTs, que no caso são os métodos de barreira, né? Que no caso é o preservativo, a camisinha que nós chamamos, né? E o preservativo, nós temos o preservativo masculino e também o preservativo feminino, ou seja, a camisinha masculina e a camisinha também feminina. Então, esse método, ele impede a ascensão, né, do espermatozoide ao útero. Então, ele não deixa o espermatozoide chegar até o útero, né? E nesse caso, ele se torna muito eficiente também na questão da prevenção das DSTs e da AIDS, que é uma das doenças também sexualmente transmissíveis. A história da camisinha começou lá em 1500, ou seja, quando o Brasil estava sendo invadido, né? Então, quando o anatomista italiano Gabriel Fallopius, ele inventou uma espécie de saco de linho para proteger seus pacientes da sífilis. E aí foi quando surgiu esse processo chamado de camisinha, que originou esse processo aí. Outro processo que nós temos é a vasectomia. A vasectomia é um processo onde o homem é submetido e aí acontece uma espécie de esterilização, onde são seccionados ductos diferentes e aí, no caso, o espermatozoide, no caso, ele não passa. Então, nessa situação, a primeira vasectomia foi utilizada em 1957. A taxa de falha é praticamente zero, né? Então, é um uso perfeito, né? A taxa de falha aí de 0,1%. O uso dele, a duração do efeito é permanente. A reversibilidade é possível, porém, as taxas são muito baixas de reverter esse processo, né? Lembrete, os usuários eles têm um teste de eficiência adicional e requer pelo menos 2 anos aí de teste negativo de sêmen, que aí identifica que você tem uma eficiência, né? Normalmente nesse processo de vasectomia. Então é para os homens que não pretendem mais ter filhos, engravidar mais mulheres, então eles fazem esse processo de vasectomia e passa a não gerar mais filhos, porque o espermatozoide não vai passar para poder chegar lá no útero e ocorrer a fecundação, nesse processo aí. Um outro processo também muito conhecido, que no caso é a laqueadura, né? As pessoas conhecem muito no popular chamado de ligação. Então é uma esterilização cirúrgica e definitiva, realizado na mulher por meio de ligadura ou corte das trompas ou tubas interinas, certo? Impedindo o encontro dos gametas masculino e feminino. O primeiro uso de laqueadura foi no ano de 1930. Né? Então é um tipo de esterilização, o uso é praticamente perfeito, a falha é apenas de 0,5%. Essa duração, consequentemente, é permanente. A reversibilidade, é possível reverter uma laqueadura? Praticamente não, né? Quase nunca acontece essa reversão da laqueadura, certo? A eficácia dos contraceptivos. Então eu trago agora para vocês qual é a eficácia desses contraceptivos. É muito importante, porque aí quando você for fazer o uso de um contraceptivo, você já consegue identificar qual é a eficácia deles, quais são os mais eficazes, quais são os menos eficazes e quais são os que não apresentam praticamente eficácia nenhuma. É importante na hora de você escolher o seu contraceptivo. Então, a pílula normal, né? Ela tem um índice de falha de 0,1%. Se você tomar a pílula regular, certo? Regularmente, de forma regular, certo?
as 21 pílulas, não esquecer, obedecer o horário, ela vai ter um índice de falha de cerca de 0,1%, ou seja, é um método bastante eficaz e muito comum de utilizar. Mas eu volto a lembrar, ela previne a gravidez indesejada, mas não previne DSTs, certo? A pílula do dia seguinte, né? Ela é eficiente, também é eficiente, só que é utilizado para contracepção de emergência. O índice de falha dela pode ser de 5% a 20%, dependendo do horário que você está utilizando, certo? Outra que é muito eficiente, a vasectomia e a laqueadura, né? O índice de falha é cerca de 1%, né? Então, e o outro método mais eficiente que você vai escutar aí, quem vai escutar vai me dizer até mais, é possível fazer esse método? Bom, algumas pessoas escolheram não utilizar esse método ou utilizar esse método. Então, algumas pessoas escolheram qual é o método mais eficaz, que é 0% de falha, é você não fazer sexo. É você não praticar. Se você não praticar sexo, você nem vai ter doença sexualmente transmissível, nem também vai gerar filho, ou também não vai engravidar. Mas algumas pessoas podem escolher nunca querer fazer sexo em sua vida. É possível? Eu digo a vocês que não é impossível. Tem alguém que pode dizer, eu não quero fazer sexo, eu nunca quero fazer, então também não vai engravidar. E também não vai engravidar outra pessoa, no caso, se for homem, certo? Outra eficiência também é a camisinha feminina. O índice de falha é de 8% a 20%. A anticoncepção, nesse caso, é pequena, é baixa, mas muitas pessoas têm algumas coisas que não gostam muito de utilizar a camisinha feminina, mas é outro anticonceptivo também, outro contraceptivo que pode ser utilizado. A anticoncepção de emergência, o índice de falha é de 5% a 20%, foi a pílula que a gente mostrou também, também é interessante porque é baixa. Agora, quais são os métodos pouco eficientes? O espermaticida, né? Então, só colocar o espermaticida, a falha é de 20%, não é um método muito aconselhável. A tabelinha, como eu coloquei para vocês, né, anterior, a tabelinha ela tem um índice de falha de 10% a 20%, de repente pode-se errar a data, de repente o ciclo menstrual pode ser alterado, então isso pode falhar. O coito interrompido, né, o índice de falha também é de 15% a 20%, né, às vezes não dá tempo de interromper e acaba provocando isso, e o aborto, que é um índice de falha de 15% a 20%, né, às vezes isso é muito prejudicial e inclusive o aborto é até uma coisa que fere muitos conceitos, que precisa ser avaliado em que casos pode ocorrer isso. É uma questão de discussão muito, até dentro da lei para se ver isso. E isso aqui não cabe a gente fazer uma discussão na aula de hoje, mas é uma coisa que é bem mais profunda, a questão do aborto, para a gente poder ver quais são as condições, quais são as situações, né, para a gente poder identificar isso, se é natural, se não é natural, certo, pessoal? Então, eu mostrei para vocês essa tabela dos métodos que mostram muito eficiente, pouco eficiente, eficiente, para que a gente possa ter uma vida tranquila sexualmente. Bom, pessoal, essa foi a aula de ciências, era o que eu queria trazer para vocês. Esse assunto não para, ele é muito extenso, tem muitas dúvidas, muita coisa a se ver sobre os métodos contraceptivos, na questão psicológica, na questão física, muita coisa a trabalhar, a estudar, a investigar sobre isso, para que a gente possa ter mais esclarecimento do assunto. Então, converse com o seu professor de ciência, discuta com ele, procure saber informações, procure postos de saúde que faz isso, tudo isso, para que a gente possa ter a maior quantidade de informações possível. O professor Ivanildo JN agradece a participação de vocês e estamos firmes no nosso conteúdo.